primeiro de tudo, a elaboração da base é uma determinação constitucional, embora no caso para o fundamental, foi o PNE que estendeu isso para também o ensino médio. Nós estamos tentando fazer isso rapidamente, por quê? Porque se tornou uma espécie de pedra de toque das demais ações para melhorar a educação básica como um todo. Nós optamos por ter uma elaboração da base que junte três tipos de atores. Professores da rede básica que estão na sala de aula, ou seja, pessoas que realmente conhecem como funciona, que não sintam a base como uma imposição de cima para baixo, ou autoritária, ou simplesmente de gente que supõe saber o que não sabe. Parênteses. Parece que um dos grandes problemas da educação básica é justamente haver muitos fatores que, direto ou indiretamente, incentivam o professor a deixar a sala de aula. Então, nós temos que pensar, o essencial do professor é estar na sala de aula, isso é o mais importante. Por isso, primeiro tipo de componente. Segundo, pesquisadores, universidades, sociedades científicas, etc., com ampla diversidade, são 35 universidades diferentes, quer dizer, não há monopólio de um ponto de vista ou de uma instituição. E o terceiro, gestores, pessoas que representem as redes municipais estaduais pelas suas associações, um DIME municipais, com sedes estaduais, de modo que a gente procure uma base que não seja, vamos dizer, uma elaboração intelectual apenas, mas seja, sobretudo, um comprometimento com o que deve ser ensinado na sala de aula. Como concretizar tudo isso? Primeiro ponto, você tem que negociar intensamente com esses atores. Quer dizer, a base, nós temos como principais parceiros os dirigentes da rede pública, as redes públicas. Então, nós temos que fazer deles parceiros nisso o tempo todo. Depois, a base foi definida como 60% do conteúdo. Devo dizer que isto vai variar, mas é muito importante que os estados tenham, e redes municipais tenham autonomia para incorporar o que quiserem. Em outros setores pode ser diferente. Por exemplo, há 4 setores, 4 componentes curriculares que variam muito conforme as regiões do país. Português, uma vez que as formas de fala da língua nacional e são diferentes conforme a região, até nós não temos línguas diferentes, não temos nem sequer dialetos, mas temos certos significados, temos pronúncias, temos tradições culturais, são diferentes. Isso repercute em português tanto na língua quanto na literatura. História. É muito importante que as regiões tenham espaço para desenvolver as suas próprias histórias. O Brasil tem histórias estaduais que são muito ricas e que são com frequência desconhecidas fora do Estado. Então é importante que os grandes eventos de cada Estado sejam conhecidos na base comum nacional, mas também é importante que cada Estado possa desenvolver o que é dele. Terceiro, geografia, mais ou menos óbvio. Devemos enfatizar mais, ou poderão as redes estaduais e municipais querer enfatizar mais a geografia. E para concluir, a biologia, porque há formas de vida, literalmente a biologia, formas de vida que são diferentes. Por exemplo, na Amazônia muitos peixes são diferentes dos peixes que temos no sul-sudeste. Então é importante que não se dê uma educação que, a pretexto de uma padronização nacional, achate as diversidades. Em outras palavras, a ideia, que é de Paulo Freire, que é de tantos outros educadores, que você deve partir de algo que é muito pertinente às pessoas, que o ideal é partir de perto da vida das pessoas. É um anteprojeto. O que vai ser proposto em meados de setembro não é exatamente a proposta do MEC. O MEC não fechou a questão em torno dela. O MEC convidou, deu liberdade, discutiu e vai ser propostas que serão termos de discussão. Com essa discussão em andamento, pretendemos fechar uma versão final para encaminhar ao Conselho Nacional de Educação em fevereiro. Tendo a base, nós vamos ter um material didático potencialmente muito diferente. Então, esse material didático vai estar, enfim, alinhado ao que, a partir de experiências internacionais, de discussões amplas no país, se considera a formação adequada para cada ano. Mas, além disso, é desejável a gente ir abrindo espaço para o material didático num suporte que hoje chamamos de tablet. Eu digo hoje porque não sei se daqui a 2 anos
vai ser o tablet ou se tudo vai ser visível nas pálpebras das pessoas. Pode ser. Mas, enfim, supondo a situação atual, a gente chamaria de tablet. O que isso permite? Que você tenha todo o material didático junto e, além disto, que no mesmo material, aquilo que seja das redes, a parte adicional estadual e municipal, se conjugue. Em vez de você ter, digamos, um livro de história nacional e um suplemento, um caderno, um livrinho adicional do estado tal ou da rede de tais e tais municípios. E isso também deve implicar material didático, não apenas livro, quer dizer, não apenas texto. Nós não queremos colocar no tablet o PDF ou algo do gênero de um livro em papel. Não é digitalizar um livro em papel, é ter um formato com o nervosismo típico do virtual. Ou seja, os textos têm que ter muito link, tem que ter muita abertura, potencialmente vamos ter material áudio e visual ou audiovisual agregado e, principal, tudo isso deve gerar a possibilidade de acesso ao que existe no mundo. Então, links já definidos, que caso deixem de existir, possam ser substituídos por uma atualização do equipamento. Quer dizer, tudo isso é alta tecnologia, mas acredito que um material didático desse vai ser revolucionário, até porque ele vai estar muito mais perto da linguagem das crianças e adolescentes. A formação de professores precisa ter pelo menos 2 pontos muito importantes. Um é didáticas específicas. O professor tem que ser formado, se ele é de história, para como ensina a história. Se ele é de geografia, como ensina a geografia. Se é alfabetizador, para como se alfabetiza. Isso parece trivial, mas não é. Às vezes, não é a ênfase. Então, esse é um ponto crucial. Isso não quer dizer uma forma única de ensinar. Pode haver formas diferentes de ensinar, mas o professor deve ter condições de ter contato com mais do que uma forma e fazer sua escolha. Nós queremos professores empoderados, não queremos professores que repitam conteúdos que eles compraram ou que tenham a aula tal prevista no mínimo detalhe. Queremos professores que sejam capazes, eles, de formular suas aulas, o que supõe isso que eu falei, quer dizer, que eles tenham tido acesso à diversidade de formação nisto. O outro ponto da formação de professores, que é um tanto difícil, mas é importante, é procurar fazer que os estágios obedeçam à política. Os estágios, durante o curso, obedeçam à política, uma consistência. O ideal é que os estágios sejam realizados em escolas públicas conveniadas com a faculdade onde eles estão estudando, de modo que tenha escala, que não seja cada professor, cada aluno fazendo estágio numa região diferente da cidade, tem escala e se possa mensurar o resultado dessa política. O professor tem que ser alguém que tenha tido uma boa informação sobre uma boa formação na área que ele vai ensinar. Uma boa formação não só sobre o conteúdo da área, mas sobre como é a melhor didática para ensinar. Veja, existe nas universidades, às vezes, a convicção de que o professor mais titulado é quem sabe dar a melhor aula. Não necessariamente. A pessoa pode ser um extraordinário pesquisador e ser mal em didática. Então, o conhecimento do conteúdo, de história, filosofia, matemática, não basta para a pessoa ser um bom professor. Ele tem que saber os métodos didáticos. E nós estamos numa época de revolução muito grande isso tudo. Até porque o papel do professor está mudando. Quer dizer, por um lado, não há boa educação sem bons professores, sem professores valorizados. Por outro lado, o acesso à informação e mesmo à formação via sites gratuitos da internet é gigantesco. Então, potencialmente, qualquer aluno meu, seja o professor do Fundamental 1 ou da pós-graduação, em princípio, qualquer aluno meu pode saber mais sobre um determinado assunto do que eu sei. Então, isso muda um pouco o papel do professor. A primeira coisa que o professor tem que ter, ele tem que ficar muito tranquilo com isso. Segundo, ele tem que saber que ele provavelmente, ou quase certamente, ou para não dizer certamente, ele conhece melhor o quadro geral do que o aluno, que talvez tenha se detido num particular, num detalhe, que talvez saiba melhor como foi, sei lá, o que se deu no dia 13 de maio de 1888, hora por hora, do que o professor, mas que não saiba o processo histórico todo, que culmina
digamos, no caso, a abolição. O professor também continua tendo um papel decisivo numa sociedade marcada pela Wikipédia e tudo, para ele poder dizer o que está certo e o que está errado. É muito conteúdo informatizado que é falso, mentira. Então, formação iniciada, formação continuada. Você tem que pegar os professores que estão na sala de aula e incentivá-los a novas formas de trabalho, novas formas de ensino, estimulá-los a isso e valorizá-los. Um ponto crucial é, os professores foram muito estressados nas últimas décadas. Há um estresse que foi fruto da degradação da profissão sob a ditadura, redução de salário, tudo real, perda de prestígio e tudo. E há um estresse recente. Tem coisas que nós queremos da escola hoje que são difíceis. Dá um exemplo bastante simples. Quando um menino, aqui em São Paulo, em 2006, eu acho, foi para a escola dele, portanto, no caso era pré-escola, um brinco. Isso causou um estresse na escola, que não sabia como lidar com ele. Pensou em pedir que ele tirasse o brinco, pensou em expulsá-lo, e isso criou uma celeuma nos jornais que, claro, condenaram a escola. Agora, isso nunca tinha acontecido. Quer dizer, a primeira vez que acontece, o que você vai fazer? Você tem que pensar. Estava no textbook de formação de professor? Esteve, vamos dizer, na aula de novidades 3 no curso de graduação? Não, não esteve. Você não sabia como lidar com isso. Então, você tem situações assim que são situações delicadas. Pátria educadora é um mote de governo, mas é um mote de sociedade. Nós só vamos ter educação, esse é o significado disso, se houver um compromisso de todos. Que, aliás, a própria Constituição determina que a educação é um compromisso de toda a sociedade, qual cada um tem sua parte, cada um tem sua responsabilidade. Então, nós não podemos confundir o ideal, a meta, com a disponibilidade orçamentária, que é governada pelo desempenho da economia. Nós estamos com uma economia num momento crítico, então isso implica também uma redução na arrecadação, o que, por sua vez, torna difícil a manutenção do nível de gasto e de investimento na educação que tínhamos antes. Nós estamos num momento de definição orçamentária e vamos ter que ver o que pode ser feito. Agora, como nós vamos fazer, como vamos escalonar os gastos, de que maneira vamos procurar aproveitar esse tempo difícil para definir melhor os projetos para depois, para avaliar os existentes, seus resultados, aprimorá-los e definir, esse é o caminho a tomar. Então nós temos, mesmo com recursos escassos, que manter e melhorar, que melhorar a qualidade da educação. É um ponto crucial, isso é um desafio para tanto os estados e municípios na sala de aula, quanto para a União nas outras formas de ensino, mas também na expertise que ela procura fornecer a estados e municípios, como isso também é um desafio para a sociedade. E nós temos que pensar que em algum momento nós vamos precisar mesmo ter uma expansão do investimento do PIB, inclusive para toda a construção da infraestrutura de que a educação hoje carece. Um diretor precisa ter uma formação para, em primeiro lugar, ser capaz de conhecer e entender e aplicar os dados dos inúmeros levantamentos, quase todos feitos pelo INEP, que mostram a que pé anda a educação brasileira, seus pontos fortes, seus pontos fracos, seus avanços, seus atrasos. Então nós temos um grande número de dados, vocês têm isso no anuário da educação básica, mas tem isso no site do MEC e do INEP. Nós queremos que todo diretor seja capaz de entender esse cipoal de números, de decifrá-lo, de ver então o que na escola dele ou na região dele são os pontos fracos, o que são os êxitos e procurar encontrar as razões dos êxitos e os caminhos para sanar as falhas. O diretor tem que ser capaz de administrar conflito. O ambiente da escola tem conflitos naturalmente. Escola com conflitos não é a má escola. E a boa escola não é a escola sem conflito. É natural que haja esse conflito do simples crescimento psicológico da criança mais adolescente. Então o diretor tem que ser capaz de lidar com isso. Quando aparece um brinco ou aparece uma coisa não usual, ele tem que ser capaz de ter flexibilidade para não ter uma reação figadal, instintiva, agressiva. Tem que ser capaz de utilizar tudo isso de uma forma educativa.
A diferença da creche é que ela não é um olhar à criança, ela é um trabalho pedagógico. E um trabalho pedagógico difícil, que exige se colocar no diapasão de alguém que é diferente de nós, ou melhor, que é nós ontem. O espantoso, quando nós nos referimos às crianças pequenas, é que nós falamos na terceira pessoa, quando deveríamos falar na primeira pessoa no passado. Todos nós fomos crianças, mas é como se, quando com elas vamos lidar, tivéssemos esquecido por completo, tivéssemos passado por um Alzheimer absoluto e não soubéssemos mais nada do que fomos ou do que quisemos. Então, a formação do educador é crucial em todas as faixas anteriores à escolaridade fundamental. Então, supõe um tipo de professor que tem uma outra formação. Então, nós precisamos construir prédios e escolas que sejam adequados, etc., que tenham um elemento do espaço lúdico. Precisamos assegurar o custeio, que hoje também está difícil para as prefeituras, mas precisamos, e esse é o desafio mais candente, formar professores adequados, que terão que ter muita atenção, insisto, para o elemento lúdico. Nós notamos alguns pontos que requerem a atenção. Nós vamos divulgar os resultados da ANA e da avaliação da alfabetização. E aí nós vamos colocar várias questões. O que nós notamos é que temos que envolver mais os estados. Até porque a alfabetização é, digamos, incumbência do fundamental e, portanto, dos municípios, os estados foram tanto curto-circuitados nessa definição. Então nós queremos envolver os estados, ter os estados como protagonistas. Que no fundo quem melhor pode articular as redes municipais é o estado respectivo. Claro que o município é um ente federado, ele não precisa seguir a orientação do estado, mas o estado pode justamente harmonizar, conciliar um funcionamento, o que envolve a alfabetização. Nós precisamos também, no caso da alfabetização, ser muito rigorosos para garantir melhores resultados. Porque os resultados da alfabetização no Brasil ainda são muito tímidos. A meta sobre alfabetizar até os 8 anos de idade num Plano Nacional de Educação que se caracteriza pela grande ambição, ela é uma meta aparentemente pouco ambiciosa. Porque numa boa escola de classe média, a alfabetização se concretiza aos 6 anos, quando muito, começo dos 7 anos de idade, não precisa esperar o fim dos 8. Então, essa tem que ser uma prioridade nacional, uma grande prioridade. A própria base comum, ao tratar do ensino médio, ela tem que levar em conta que o ensino médio sempre, ou há muito tempo, ele é governado pelo vestibular, pelo acesso à universidade. Então, isso faz que o Enem tenha esse papel. O caminho da base nacional comum vai ter que articular com isso. Quer dizer, qual será o Enem, ou como será o Enem, como uma coisa se ligará com outra. A falta de atratividade, nós temos que pesquisar mais a que se deve. São questões da qualidade da oferta ou são questões da inadequação da oferta à demanda. Quer dizer, um jovem de 15 anos, o que ele quer da vida? Ele quer que tipo de foco? Isso abre, inclusive, para o ensino técnico. O que nós vemos é que há uma parte dos jovens que quer partir para o mundo técnico, um mundo em que ele faça alguma coisa, não apenas um mundo que ele aprenda outras coisas. E há países como Alemanha, Finlândia, Japão, ricos que são, em que mais da metade dos alunos do ensino médio estão na modalidade técnica. Então, não faz mais sentido uma tradição brasileira que é o ensino médio, o ensino técnico é para o pobre, que aí que enfim, não vai poder estudar mais tempo, então tem que parar por aí, e melhor se ele para tendo uma competência, sendo técnico de geladeira, ou especialista em algo, ou muito bem se for informática, etc. Não pode mais ser uma porta de serviço, uma entrada de serviço da educação. Então nós não podemos discutir o ensino médio sem questionar também o ensino técnico. Então nós temos que trabalhar isso, fortalecer a ideia do ensino médio inovador, procurar fazer que as disciplinas ou os componentes dialoguem mais entre si e favorecer a experimentação, inclusive abrindo mais espaço para o que em alguns lugares já está se construindo, que é a existência de disciplinas optativas, que permitam então
a cada um desenhar o seu caminho. Agora, você tem que ter isso ao mesmo tempo que é bom questionar que tipo de formação a gente quer que a pessoa tenha ao término do ensino médio. Nós temos uma discussão grande entre escola em tempo integral, escola integral, também temos a questão da escola integrada, quando nós passamos ao médio mais técnico. Eu acho que o interessante aí, antes de mais nada, é a discussão toda. A escola em tempo integral, ela tem significativos avanços, porque ela significa que, que nós tiramos, para dizer simplesmente, a criança da rua e nós a colocamos num ambiente socializado, focado no aprendizado, então em que ela vai ter condições de conviver com os outros e tudo isso sob a orientação de um professor. Uma escola integral supõe, pelo que eu sei, uma integração maior do que isso. Não é uma justaposição. Não é que você acrescenta 3 horas ou tantas horas e aí acrescenta componentes para preencher esse tempo. É algo que é mais ambicioso, em que haja um diálogo entre isso tudo. Como uma parte do contraturno tem sido, em vários casos, preenchida por atividades lúdicas, talvez uma pista boa fosse fazer esse lúdico estar em constante diálogo com as matérias, os componentes convencionais. Talvez uma forma boa de enriquecer tudo isso, se você coloca, por exemplo, berimbau ou capoeira, seria como tudo isso dialoga com, por exemplo, sejam artes, seja biologia, seja educação física, etc. Embora em tempo integral seja um avanço, a meta é integrar, não é apenas quantitativa. Ter mais algumas horas de aula, tirar a criança da rua, sabe, complementar o tempo. Sem dúvida isso é melhor do que a criança ficar ao Deus dará, mas nós temos que conseguir mais que isso.